O murmúrio dos convidados preenchia a igreja como um zumbido constante. Cada rosto virado para mim, esperando o momento em que as portas se abririam para revelar Pedro. Ele está atrasado? Cochichou minha prima Ana, tentando sorrir, mas os olhos dela denunciavam preocupação. Segurei o buquê com mais força. Não. Ele só deve estar resolvendo alguma coisa. Falei, tentando convencer a mim mesma. Meu pai ao meu lado respirou fundo. Isabela, já passou do horário. O padre ajeitava os livros, mas evitava me encarar diretamente. Foi então que o assessor de eventos se aproximou, pálido, segurando um celular. É o Pedro. Peguei o telefone, sentindo minhas mãos tremerem. Pedro? Onde você está? Todos estão esperando. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz dele baixa, hesitante. Isabela, me desculpa. Eu não vou conseguir. Senti meu corpo gelar. O quê? Não é hora para brincadeiras. Não posso explicar agora, mas é melhor assim. Um dia você vai entender. E a ligação caiu. A igreja inteira parecia ter parado no tempo. Consegui ouvir minha mãe atrás de mim, a voz carregada de indignação. Ele não vem, não é? Não consegui responder. Devolvi o celular e senti as lágrimas escaparem, borrando minha maquiagem. Meu pai me abraçou pelos ombros e me guiou para fora, enquanto olhares de pena e cochichos me seguiam. Do lado de fora, o vento frio bateu no meu rosto como um tapa. Filha, vamos para casa, disse meu pai com um nó na voz. Entrei no carro, puxando o vestido para dentro. O anel ainda brilhava no meu dedo. Olhei para ele, lembrando de cada promessa, cada noite que sonhei com aquele momento. E com raiva, arranquei e joguei no banco. Ele destruiu tudo, pai, sussurrei, e a dor me atravessou como uma lâmina. Enquanto o carro se afastava da igreja, vi pelo vidro o reflexo do que restava, de mim. Uma noiva abandonada, quebrada. E sem saber que anos depois, aquele homem voltaria, trazendo consigo não apenas explicações, mas também o tipo de amor que poderia curar, ou destruir de vez. O som da chuva batendo contra a janela parecia zombar da minha solidão. Já fazia 3 dias desde o que aconteceu na igreja, e eu ainda não tinha coragem de sair de casa. Minha mãe entrou no quarto com uma bandeja. Você precisa comer, Isabela. Ficar assim não vai adiantar. Não estou com fome, respondi, abraçando o travesseiro. E acha que ele está preocupado com você agora? Levanta, mostre que é mais forte do que isso, disse, tentando ser firme, mas os olhos dela estavam marejados. Suspirei e sentei na cama. Mãe, ele me deixou na frente de todo mundo. Como eu vou encarar as pessoas? Como vou encarar a mim mesma? Ela acariciou meu cabelo. O que ele fez diz mais sobre ele do que sobre você. Um dia, você vai perceber que se livrou de um homem que não te merecia. Mas naquele momento, tudo o que eu sentia era o vazio. Passei os dias seguintes recebendo mensagens. Foi verdade o que aconteceu? Ele está com outra? Força, Isa. Você merece alguém melhor. Apaguei quase todas sem responder. Não queria consolo, queria respostas. Até que numa madrugada, recebi uma única mensagem de Pedro. Um dia eu vou te explicar. Me perdoa. Joguei o celular na cama, sentindo meu peito apertar. Como ele tinha coragem de escrever isso depois de tudo? Na semana seguinte, decidi voltar ao trabalho. Eu era designer gráfica numa agência de publicidade e a recepção que recebi foi desconfortável. Cochichos, olhares discretos, aquele tipo de piedade que dá vontade de gritar. Isa, eu não sei o que aconteceu, mas tô do seu lado, tá? Disse Mariana, minha colega mais próxima, me abraçando. Fiquei até tarde naquele dia, mergulhada em um projeto, tentando não pensar. Mas era impossível não lembrar de Pedro. Das noites em que ficávamos horas conversando sobre o futuro, das vezes que ele dizia que não podia viver sem mim.
E agora, ele vivia. Sem mim. À noite, deitada na cama, me perguntei se ele estava arrependido. Se pensava em mim. Se sentia a falta do meu toque, do meu cheiro, do jeito que eu ria das piadas ruins dele. Talvez fosse essa a parte mais cruel. Não saber a verdade. Não saber se ele tinha me amado de verdade, ou se tudo não passou de um teatro. Fechei os olhos e prometi a mim mesma que não choraria mais por ele. Mas é claro, chorei até dormir. E mal sabia eu que, por mais que tentasse enterrar aquele capítulo, o destino já estava preparando o momento em que Pedro voltaria a entrar na minha vida. Não mais como um noivo, mas como um homem arrependido, disposto a implorar pelo meu perdão. 3 anos se passaram. 3 longos anos nos quais aprendi a seguir em frente, ou pelo menos, fingir bem o suficiente para que todos acreditassem nisso. Eu havia mudado de emprego, cortado o cabelo e até me arriscado em alguns relacionamentos, mas nada sério. Era uma sexta-feira chuvosa quando tudo começou. Eu estava no café em frente à agência, revisando um projeto no notebook, quando ouvi uma voz atrás de mim. Isabela? Meu corpo inteiro congelou. Aquela voz. Eu poderia reconhecê-la em qualquer lugar. Lentamente me virei. Pedro estava ali, mais magro, barba por fazer, mas os mesmos olhos castanhos que um dia foram meu porto seguro. Ele segurava um guarda-chuva e parecia tão nervoso quanto eu. Oi, ele murmurou, como se tivéssemos nos visto ontem. Respirei fundo. Você tem noção do que está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Não paro de pensar em você desde que me deixou no altar. Interrompi, minha voz mais alta do que eu gostaria. Algumas pessoas se viraram para olhar. Você acha que depois de tudo, pode simplesmente aparecer e dizer que precisava me ver? Ele passou a mão no cabelo, visivelmente aflito. Eu sei que errei, mas eu tinha um motivo. Naquele dia, aconteceu algo que eu não podia ignorar. Eu pensei que te proteger era mais importante do que casar. Soltei uma risada sem humor. Me proteger? Você acha que me destruir emocionalmente foi proteção? Se eu tivesse explicado, você não teria acreditado. E talvez ainda não acredite. Mas eu não parei de te amar, nem por um segundo. Meu coração disparou, e por um instante, uma lembrança dele me abraçando forte no sofá invadiu minha mente. Mas não podia ceder. Pedro, você não tem direito de voltar e bagunçar minha vida de novo. Ele deu um passo à frente, e o perfume familiar dele me atingiu como um soco no estômago. Me dá uma chance de explicar. Só uma. Depois disso, se você quiser que eu desapareça, eu desapareço. Não sei se quero ouvir. Você quer. Porque no fundo, ainda sente minha falta. Ele sussurrou. E dessa vez, seus olhos não piscavam, como se tentassem me hipnotizar. Afastei o olhar, mas minha respiração já estava acelerada demais. Ele sabia o efeito que tinha sobre mim, e isso me irritava. Peguei minha bolsa tentando recuperar o controle. Se for para ouvir, não vai ser aqui. Amanhã, 8 da noite. Um café perto do parque. E não se atrase. Ele sorriu de leve, aquele mesmo sorriso que um dia me fez acreditar que o mundo inteiro era seguro ao lado dele. Eu estarei lá. E enquanto ele se afastava, senti algo que não sentia há 3 anos. Medo e desejo, misturados. No dia seguinte, cheguei ao café alguns minutos antes. Escolhi uma mesa perto da janela, de onde eu podia ver a chuva fina molhando as árvores do parque. Meu coração batia rápido, não por causa do frio, mas pelo que estava prestes a acontecer. Às 19h59 ele apareceu. O mesmo casaco escuro de sempre, mas agora com um olhar mais pesado, quase arrependido. Ele se aproximou devagar, como se cada passo fosse uma pergunta. Você veio, disse, puxando a cadeira. Eu disse que viria. Não significa que estou pronta para ouvir. Retruquei. Ele respirou fundo,
Apoiou os cotovelos na mesa e começou. Na manhã do nosso casamento, recebi uma ligação. Era sobre o meu irmão. Ele tinha se envolvido em algo perigoso. E as pessoas com quem ele estava não eram do tipo que perdoa. Eles me disseram que se eu aparecesse na igreja, você poderia se tornar alvo. Franzi a testa. E você achou que sumir sem explicação era a melhor opção? Se eu tivesse contado, você teria tentado ficar do meu lado. E eu não podia arriscar. A raiva e a confusão lutavam dentro de mim. 3 anos, Pedro. 3 anos sem uma palavra. Você sabe o que isso fez comigo? Ele inclinou o corpo para frente, os olhos brilhando. Sei, e me odeio por isso. Mas também sei que ainda há algo entre nós. Eu sinto. Você sente. Tentei rir para afastar aquela sensação. Você é muito arrogante. Não. Só tenho certeza do que quero. Disse. E antes que eu pudesse reagir, ele tocou minha mão. Foi como se uma corrente elétrica atravessasse meu corpo. Retirei devagar, tentando manter a compostura. Isso não muda o que você fez. Eu sei, mas posso tentar compensar, se você deixar. O silêncio se instalou. Eu olhava para ele, para o jeito como mordia levemente o lábio, para o cheiro familiar de café misturado ao seu perfume. Meus pensamentos gritavam para me levantar e ir embora, mas meu corpo não obedecia. Ele se aproximou um pouco mais, a voz mais baixa. Isabela, se eu pudesse voltar no tempo, nada teria me impedido de ficar ao seu lado no altar. Mas agora, estou aqui e vou lutar por você. Meu peito apertou. Por um segundo, quase me inclinei para ele. Pedro, sussurrei. Ele sorriu de canto, como se tivesse ouvido mais do que eu disse. Não precisa decidir hoje. Só me deixa mostrar que eu ainda sou o homem que você amou. Quando saímos do café, ele segurou o guarda-chuva para mim. Ficamos lado a lado, tão próximos que minhas mãos formigavam de vontade de segurar as dele. E naquele instante, percebi que mesmo tentando negar, uma parte de mim já estava cedendo. 2 dias depois, Pedro apareceu no meu trabalho sem avisar. Eu estava no escritório, revisando um contrato, quando ouvi baterem à porta. Com licença, a recepção pediu para entregar isso pessoalmente. Disse ele, segurando uma caixa pequena e um sorriso contido. Pedro, o que você está fazendo aqui? Perguntei, fechando a pasta à minha frente. Ele entrou e colocou a caixa sobre a mesa. Considere um pedido de desculpas, número 1 de muitos. Abri a tampa. Dentro, havia uma caneta de metal prateado, com meu nome gravado. Você lembra que eu queria uma dessas? Murmurei, surpresa. Lembro de cada detalhe sobre você, disse, inclinando-se um pouco sobre a mesa, o olhar preso no meu. Isso não significa que pode entrar na minha vida assim, como se nada tivesse acontecido. Não é como se nada tivesse acontecido. É justamente porque aconteceu que estou aqui, para consertar. A maneira como ele falou me fez prender a respiração. Eu tentava manter a distância, mas ele se aproximava como se conhecesse cada brecha da minha resistência. Você sempre teve essa mania irritante de achar que pode resolver tudo com um sorriso. Não é só com um sorriso. Ele respondeu, e antes que eu pudesse reagir, deu a volta na mesa. Senti meu corpo inteiro entrar em alerta. Ele parou ao meu lado, tão perto que o calor dele me envolveu. Meu perfume favorito, que ele sempre dizia adorar, ainda estava ali. Pedro, não faça isso, murmurei. Fazer o quê? Ele provocou, inclinando o rosto para perto do meu ouvido. Lembrar você de como a gente era bom junto? Minha respiração acelerou. Era como se o mundo inteiro tivesse sumido e só existíssemos nós dois naquele momento. Você deveria ir embora. Falei, mas minha voz soou mais como um pedido fraco do que uma ordem. Ele segurou minha mão, com cuidado, e entrelaçou os dedos nos meus. Você pode me mandar embora, ou pode me deixar provar que não acabou. Fiquei imóvel.
Um segundo depois, senti o toque suave dos lábios dele, roçando de leve minha pele, subindo lentamente da mão, até a altura do meu ombro. Era um gesto quase inocente, mas que incendiava cada nervo do meu corpo. Me afastei um passo, tentando recuperar o ar. Você não pode simplesmente... Posso sim, porque ainda vejo nos seus olhos o mesmo brilho de antes, disse, tocando meu rosto com a ponta dos dedos. Foi nesse instante que ele me beijou. Não com urgência, mas com aquela lentidão calculada que faz cada segundo durar uma eternidade. E contra minha própria vontade, eu correspondi. Quando nos afastamos, ele sorriu. Isso é só o começo, Isabela. E eu sabia que ele estava certo. Os dias seguintes foram uma confusão de sentimentos. Pedro aparecia com frequência, sempre com uma desculpa para me ver. Um café na minha mesa, um recado importante, ou simplesmente para perguntar como eu estava. Eu tentava manter a distância, mas cada vez era mais difícil. Naquela noite ele me ligou. Preciso te ver, é importante. Pedro, já está tarde. Eu vou ficar aqui, parado, até você aparecer. Não importa se demorar horas. Suspirei, mas no fundo sabia que iria. Peguei um casaco e fui até a praça onde costumávamos nos encontrar anos atrás. Ele estava lá, encostado no carro, com as mãos nos bolsos e o olhar fixo em mim desde o momento em que me viu. Você é teimoso, falei, aproximando-me. E você ainda vem quando eu chamo, respondeu, com um meio sorriso. Isso não significa nada, rebati, tentando esconder o quanto meu coração acelerava. Ele deu um passo à frente. Significa tudo, porque se não significasse, você já teria virado as costas para mim. Fiquei em silêncio. O vento frio da noite fazia meu cabelo se mover, e ele, instintivamente, afastou uma mecha do meu rosto. O toque foi suave, mas carregado de algo que me fez estremecer. Isabela, eu não quero mais viver sem você. Passei anos tentando fingir que era o certo, mas cada dia longe de você foi um castigo. E você acha que é fácil para mim esquecer o que aconteceu? O dia do nosso casamento? Você destruiu tudo. Minha voz quebrou no final. Ele se aproximou mais, até nossos corpos quase se tocarem. Eu sei. E se eu pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente. Mas não posso. Só posso pedir. Me deixa te amar agora, como eu deveria ter feito antes. Senti o calor da respiração dele e percebi que, por mais que quisesse resistir, meu corpo já havia cedido. E se eu deixar? E você me machucar de novo? Perguntei num sussurro. Então será a última vez, porque vou passar o resto da minha vida provando que não mereço mais errar. Não sei quem deu o passo final. Só sei que no momento seguinte, estávamos nos beijando como se todo o tempo perdido fosse recuperado ali, naquela noite. Era intenso, urgente, cheio de desejo e arrependimento misturados. Minhas mãos seguraram o rosto dele, e ele me puxou para mais perto, como se não suportasse a ideia de me perder de novo. Quando nos afastamos, estávamos ofegantes. Ele encostou a testa na minha. Eu não vou embora, Isabela. Não dessa vez. Olhei nos olhos dele e pela primeira vez em anos, vi não só o homem que me feriu, mas também aquele que eu tinha amado tanto. Talvez eu estivesse prestes a cometer o maior erro ou o maior acerto da minha vida, mas naquele instante, decidi arriscar. Então não me decepcione. Ele sorriu e me beijou de novo, mais suave dessa vez, como se fosse uma promessa silenciosa. E eu, aqui me pergunto, será que fiz certo em dar a ele uma segunda chance? Se fosse você no meu lugar, perdoaria Pedro? Ah, e se você gosta de histórias assim, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo novas histórias para você.